Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Mais uma vez, uma alegria poder estar aqui. E na noite de hoje, quero desejar que a paz e a luz do Cristo, nosso Mestre Divino, aqueça nossos corações nessa noite, essa noite fria. Poderíamos estar em casa, aquecido, com a família, mas temos um propósito, temos essa busca, queremos encontrar o nosso caminho, a nossa reforma íntima, a nossa evolução. E com profunda relevância e responsabilidade que o tema da noite de hoje exige, que nos reunimos para mergulhar em uma reflexão essencial sobre um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta, que é a corrupção. Por que será que a gente ainda vê tanto nos dias de hoje a presença dessa chaga, esse problema, dessa imperfeição moral que é a corrupção? E ao abordá-la sob a ótica da doutrina espírita, buscamos não apenas compreender suas raízes, mas sobretudo vislumbrar os caminhos para a sua superação que invariavelmente passam pela transformação interior. Convido ao mergulho em O Livro dos Espíritos, a obra basilar da doutrina espírita de Allan Kardec, e nela encontramos questões que nos elucidam sobre a natureza humana e suas imperfeições. No capítulo 1 da parte terceira, que trata das leis morais, na questão 629, Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o tipo mais característico do homem de bem? E a resposta nos é dada e é um verdadeiro guia e um chamado à ação. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade, em sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não faz mal a alguém, se fez todo o bem que podia e se ninguém tem do que se queixar dele. Então a gente vê que nessa questão os espíritos nos trazem que nós precisamos ter uma certa preocupação com as nossas atitudes, com aquilo que fazemos, com aquilo que deixamos de fazer e com aquilo que poderíamos ter feito de bom, não é? Se ninguém tem algo a se queixar, será que a gente faz essa reflexão no nosso dia a dia, se a gente fez tudo aquilo que estava ao nosso alcance? Será que ninguém tem alguma queixa sobre o meu comportamento, sobre as minhas atitudes? Será que a gente para refletir quanto a isso? Então essa definição do homem de bem nos remete diretamente ao cerne da questão da corrupção. Ela não é apenas um desvio de conduta em grande escala, mas uma falha profunda na prática da justiça, do amor e da caridade em nosso cotidiano. A corrupção ela surge onde a consciência se cala diante do interesse egoísta, onde a lei de justiça é ignorada e onde o amor ao próximo é substituído pela ganância. Poderíamos dizer que a corrupção ela se baseia muito no egoísmo, no pensar em só mim, no querer ter vantagem. E a gente vê muito nos dias de hoje, falar em corrupção logo nos remete à política, né? A gente vê ainda tantos desvarios de pessoas que deveriam cuidar da população, mas acabam se desviando do caminho. Mas não está só nisso, nós vamos ver na sequência que no nosso dia a dia a gente ainda apresenta muita corrupção nas nossas atitudes. E não vamos apenas nos lamentar sobre os efeitos da corrupção, vamos sim compreender quais são as suas raízes à luz do Espiritismo e, mais importante, reconhecer que a transformação que tanto almejamos na sociedade começa de cada um de nós. Então é válido a gente falar que não adianta a gente esperar que os nossos governantes, que aquelas pessoas que têm o poder mudem, se a gente não começar a transformação. Pois isso varia de pessoa por pessoa. Então, se nós começarmos, a nossa parte a gente já vai estar fazendo. Então, tudo isso é um chamado urgente para que cada indivíduo se torne o homem de bem que a Terra tanto necessita, construindo um futuro inteligente e fraterno para todos nós. Então, vamos juntos nessa jornada de reflexão e busca, por que não por soluções. Um diagnóstico espiritual da humanidade.
Então a corrupção em suas múltiplas e nefastas manifestações, seja a financeira, que desvia recursos essenciais, a moral, que deturpa valores, a intelectual, que manipula a verdade, ou a espiritual, que afasta o homem de sua essência divina, não é um fenômeno isolado ou externo a nós. Ela é, na verdade, um sintoma eloquente da nossa imperfeição moral, um reflexo de um estágio evolutivo onde o egoísmo, a ambição desmedida, a vaidade e a busca por vantagens pessoais ainda predominam sobre os princípios de amor e justiça e também de fraternidade. Então veja que a corrupção não está somente no lado financeiro, nessa questão de desvios de recursos, mas a moral, quando nós temos atitudes que fogem daquilo que nós almejamos para nós, daquilo que a gente tem a plena consciência do que não é correto, a manipulação da verdade ou até mesmo quando nos afastamos dessa essência divina. Tudo isso pode ser considerado dentro do egoísmo que nós apresentamos como opção. Então, o Espiritismo, com sua luz de esclarecimento, nos revela que somos espíritos imortais em incessante jornada de aprendizado e aprimoramento. Cada um de nós traz em seu perispírito as marcas de inúmeras existências, com suas conquistas e também com os débitos e imperfeições que ainda nos prendem à terra. A corrupção, portanto, é a exteriorização dessas imperfeições. Ela nasce na mente e no coração do indivíduo, que, cedendo às tentações materiais e ao esquecimento da sua natureza espiritual, opta pelo caminho da desonestidade e da exploração do próximo. Então veja que isso ainda é algo muito primitivo, que desde os tempos mais primórdios a gente vê estudando que desde o tempo de Jesus já tinha essa questão política, essa questão do tirar benefício, do tirar proveito, e permanece até hoje. E isso demonstra como a gente ainda está imaturo espiritualmente. Como isso é algo que já deveríamos ter superado, mas é tão presente no nosso dia a dia ainda. Mas não nos enganemos. A corrupção não se restringe somente aos grandes escândalos que chocam a opinião pública. Ela se manifesta sutilmente em nosso dia a dia, em pequenas atitudes que, se analisadas sob a ótica do Evangelho, revelam a mesma raiz. O favorecimento indevido, a omissão diante de uma injustiça, o jeitinho que burla uma regra, a palavra que degrine um irmão por inveja e por maledicência. E quando a gente fala em jeitinho, né, a gente pode falar do jeitinho brasileiro. Quem nunca ouviu, né, essa expressão? Vamos dar um jeitinho. E ainda se vê muito nos dias atuais essas maneiras de burlar regras, de passar por cima de regulamentos. E será que, se isso passa despercebido talvez pela justiça dos homens, será que alguém não está observando? Será que alguém não está vendo que nós estamos burlando as regras, que estamos dando esse jeitinho? Será mesmo que tudo isso passará desapercebido e está tudo bem? Será que não seremos acusados pela nossa própria consciência ao fazermos essa prática? Quando temos inveja do nosso irmão, quando somos maledicentes, quando nos desviamos moralmente do caminho do Evangelho, será que tudo isso ficará impune? Todas essas são sementes da mesma árvore, cujo fruto amargo é a desarmonia social, o sofrimento de muitos e, em última instância, o atraso moral da própria humanidade. Talvez, se nós já tivéssemos conseguido nos livrar dessa chaga, que tanto nos perturba ainda, talvez nós já estaríamos num patamar evolutivo, moral muito mais alto. A gente vê uma grande evolução na área tecnológica, mas ainda o nosso lado moral ele peca muito. Por essas infantilidades espirituais, por essa falta do olhar o todo de uma maneira diferente, por causa do egoísmo. Então nós precisamos começar a trabalhar isso dentro de cada um de nós, para que essa chaga ela suma, ela desapareça. Então as leis divinas, elas nos apresentam algumas consequências dessas atitudes. Então a sabedoria contínua da doutrina, ela nos apresenta leis divinas universais e imutáveis que governam o cosmos e a vida dos seres,
Dentre elas vamos destacar a lei de causa e efeito, também conhecida como lei de ação e reação, e a lei do progresso, que estão sempre vinculadas. Quando a gente vai falar de qualquer tema, a gente precisa trazer a lei de causa e efeito, porque tudo aquilo que fizemos, vão ser geradas consequências. Então cada pensamento, cada palavra, cada gesto e principalmente cada ação que praticamos vai gerar uma energia que invariavelmente retornará para nós. E aí a grande pergunta: que tipo de energia eu estou enviando para receber de volta? Que tipo de atitude eu estou tendo para receber de volta? Aqueles que se envolvem em atos de corrupção, seja na posição de corruptor ou de corrompido, estão acionando essa lei com intensidade. As consequências não se limitam às punições da lei humana, que são cruciais para a organização social, mas estendem profundamente ao plano espiritual. Então, após o desenlace do corpo físico, o espírito se depara com a lucidez da consciência e a implacabilidade da lei. O remorso, a angústia, o desequilíbrio e o sofrimento moral tornam seus companheiros inseparáveis. Vamos refletir como é que será que aquele político corrupto que fez desvios do dinheiro da merenda das crianças, tirou o dinheiro da saúde para benefício próprio, como é que será que ele vai chegar no plano espiritual? Como é que ele vai lidar com a consequência dos seus atos, prejudicando direta ou indiretamente tantas famílias, tantas pessoas? Como é que será que ele vai olhar isso depois do desencarne? Qual será o grau de perturbação que ele enfrentará? Talvez ele passe ileso pela lei dos homens, mas pela lei divina não vai passar. Então, André Luiz, em suas obras mediúnicas, descreve de forma pungente os dramas dos espíritos que, presos à matéria e as consequências de seus atos desonestos, vivem em região de dor e purgação, aguardando a oportunidade de resgate através de novas reencarnações. Então é isso, meus irmãos, as consequências virão, não somente na corrupção, mas como em todos os atos que a gente faz, com todas as nossas atitudes. Então nós precisamos começar essa mudança, começar a repensar as nossas atitudes, para depois esse arrependimento, essa amargura não venha bater a nossa porta. Então nessas futuras existências, muitas vezes eles vão vivenciar situações que vão auxiliar a eles a reparar o mal cometido e aprender as lições que em vida anterior ignoram ou desprezam. É o mecanismo divino da justiça, da misericórdia, agindo em perfeita harmonia, proporcionando a chance de reequilíbrio e crescimento. Então talvez aquelas injustiças sociais que a gente vê, muitas vezes num coletivo, talvez seja o resultado. Fiz mal, né? Fui corrupto em outra vida, prejudiquei várias pessoas, agora eu estou passando por uma dificuldade. É a lei de acerto. E a lei do progresso vai nos falar que a humanidade, como um todo, não está estagnada. Ela caminha inexoravelmente em direção ao progresso moral e intelectual. As crises, os desafios e as dores impostas pela corrupção, embora dolorosas, são paradoxalmente catalisadores desse progresso. Elas nos forçam a refletir, questionar as estruturas existentes, a buscar soluções e, acima de tudo, empreender a reforma íntima. Então, mesmo esse sofrimento, que vai ser a resposta pelas minhas ações, ele não é um sofrimento apenas para mim pagar pelos meus erros, mas uma oportunidade de eu reparar esses erros e aprender. Através dos meus erros, agora eu aprendo. Eu estou sentindo na pele a dificuldade que eu causei às pessoas. E essa dor gerada pela corrupção, pelo desvio de conduta, pela injustiça, será esse convite eloquente à mudança. É um grito de alerta de que a sociedade não pode mais tolerar a prevalência do egoísmo sobre a solidariedade, da desonestidade sobre a retidão. Estamos imersos em um momento crucial de transição planetária, onde os valores morais e éticos estão cada vez mais exigidos e colocados à prova. É o momento de depuração, onde as impurezas vêm à tona para serem identificadas e finalmente removidas. Então, ao analisarmos o cenário atual que vivemos, o avanço que a sociedade, que o mundo está dando,
Não há mais tempo para desculpas, não há mais tempo para a gente deixar para depois. Como dizia Jesus, são chegados os tempos. E é nesse momento que a gente precisa fazer uma escolha. Se nós queremos realmente nos transformar, nos melhorar, buscarmos a nossa melhora, ou se a gente quer ficar para trás. E talvez o ficar para trás, de acordo com o que os benfeitores nos revelam diante a essa transição planetária, é regredir. Não regredir moralmente ou intelectualmente, mas regredir a planetas primitivos. Será essa separação. Uma maneira, de impulsionar o crescimento da Terra e fazer com que esses espíritos que não conseguiram se acertar na vibração da Terra voltem a um planeta onde a vibração seja mais parecida com as atitudes dele. Então fica aí o nosso alerta para que a gente busque essa transformação. Falando um pouco agora do nosso país, que tanto se fala sobre a questão da corrupção, dentro da ótica da doutrina espírita, isso não é visto como um problema isolado ou meramente político-econômico, mas sim como um sintoma de imperfeições morais e espirituais ainda ligadas na individualidade e, por extensão, na coletividade. Alguns pontos da visão espírita sobre o porquê da corrupção que se aplicam de forma ampla, e não apenas no Brasil, mas que ganham destaque em contextos onde a impunidade e a fragilidade dos valores morais são mais evidentes. Podemos ressaltar, então, a imaturidade espiritual. Então, a Terra, em sua maioria, é um planeta de provas e expiações ainda. Isso significa que grande parte da humanidade encarnada aqui ainda está em estágios iniciais da evolução moral. Há predomínio de imperfeições como o egoísmo, o orgulho, a vaidade e a ganância. Então, no Brasil, como em muitos outros países, a coletividade ainda não atingiu o grau de evolução moral que elimine ou minimize drasticamente esses vícios. Temos também a questão do livre-arbítrio. Então, a doutrina nos fala que cada indivíduo é responsável por suas escolhas e a corrupção é resultado de escolhas feitas no uso do livre-arbítrio, onde o indivíduo opta por desviar-se do caminho do bem para obter vantagens ilícitas. Então, apesar das leis e da consciência moral, o egoísmo e a busca por facilidades vão levar muitos a cederem às tentações, gerando a essas ações. Muitos espíritos encarnados no Brasil e em outros lugares passam por essas provas relacionados ao uso inadequado do poder, da riqueza e da inteligência em vidas passadas. Fazendo um parênteses, para quem já teve a oportunidade de ler o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ali fala que na formação do nosso país, Jesus fez um grande resgate de espíritos que estavam desgarrados, que falharam em suas propostas evolutivas e estavam perdidos nos mais distantes umbrais. E aí Jesus diz, não, vamos juntar esse pessoal lá no Brasil. Daí o responsável pelo nosso país, que é Ismael, diz, mas Jesus, isso não vai dar certo. Não, vai dar certo sim. Porque ser a pátria do Evangelho não quer dizer que somos a pátria que vai ensinar o Evangelho aos outros, mas é ser a pátria que é um hospital das almas. Onde aqui existe uma possibilidade de todos esses espíritos sofredores que não se acertaram em outros lugares, de eles conseguirem a sua recuperação e conseguirem sair desse vício de reencarnações sendo corruptos, sendo errados diante daquilo que eles estavam propostos. Então talvez isso explique por que a gente ainda vê tanto essa corrupção, esses desvios morais em nosso país. Então o Brasil ser a pátria do Evangelho não quer dizer então que seremos uma pátria onde só existirá coisas boas. Não, aqui é o verdadeiro hospital de almas que vai cuidar de todos, e aqui é o lugar onde mais existe essa transformação de pessoas que estavam desgarradas do seu caminho, mas conseguiram alcançar o caminho correto. Então, meus irmãos, a corrupção pode ser tanto uma prova para quem pratica, como uma oportunidade de superação, quanto uma expiação para aqueles que de alguma forma participam ou são lesados por ela, colheita de ações pretéritas. Então a sociedade como um todo também pode passar por expiações coletivas, manifestadas em problemas sociais como a corrupção generalizada, que exigem um esforço conjunto de transformação. Espíritos ainda ligados a paixões materiais e ao egoísmo podem influenciar mentes encarnadas como pensamentos de desonestidade, ganância e aproveitamento ilícito. E vale ressaltar
que essas influências, nenhum espírito vai implantar uma ideia que já não esteja nas nossas cabeças. Eles vão se aproveitar das nossas tendências. Então, se eu já tenho uma predisposição a ser corrupto, eles vão lá e vão e faz isso. Vão fazer com que isso fique mais evidente. Mas eles não têm como chegar... Por exemplo, se eu não sou uma pessoa viciada no álcool, eles podem ficar tentando colocar, você precisa beber, mas isso não está dentro da minha realidade, não vai adiantar. Mas se eu já tenho a predisposição, aí que eles vão encontrar o terreno farto para isso, né? Então vale a pena a gente observar essas tendências. Então, o Brasil, em seu processo de transição planetária para o mundo de regeneração, está passando por esse período de depuração. E a doutrina espírita vai ressaltar que a importância da educação moral e espiritual, que vai além do intelecto e visa o aprimoramento do caráter, o desenvolvimento do senso de justiça, da solidariedade e do amor ao próximo. Então, meus irmãos, se a corrupção é a manifestação das nossas imperfeições, o antídoto mais poderoso e eficaz reside no nosso Evangelho e na reforma íntima. Então, não vamos esperar que a sociedade se transforme magicamente, se cada um de nós não empreender a sua própria transformação. A verdadeira revolução começa de dentro para fora, no santuário da nossa própria consciência. Jesus, o Mestre Divino, nos levou o roteiro infalível para essa transformação, através da sua mensagem do amor incondicional ao próximo e a prática da caridade. E essa caridade se traduz em atitudes de honestidade, de respeito mútuo, de integridade em todas as nossas relações, seja no âmbito familiar, profissional ou social. A importância do orar e vigiar, estar permanentemente atento aos nossos pensamentos, sentimentos e impulsos. O Mestre nos alertou: vigiai e orai para não cairdes em tentação. A oração que faz nos conectar ao plano superior e nos fortalecer diante das ciladas da materialidade e do egoísmo. É preciso combater a tentação da vantagem ilícita, da desonestidade e da busca por atalhos que comprometam a ética. O autoconhecimento, mergulhar em nosso mundo interior, identificar as nossas fraquezas, nossos vícios morais e trabalhar incansavelmente para superá-los. Só conhecendo a nós mesmos poderemos transformar o que precisa ser transformado. Então, meus irmãos, a doutrina espírita ela vai oferecer inúmeras ferramentas. A gente sempre está falando aqui nas nossas conversas para que a gente possa lidar com essas dificuldades. A caridade, o estudo é muito importante, a gente sempre fala. A nos aprofundarmos no nosso conhecimento, nos ensinamentos de Kardec, nas obras subsidiárias, o conhecimento das leis divinas, tudo isso vai nos trazer iluminação, nos fortalecer e vai nos trazer a vontade de agir corretamente. Então a prática da doutrina nos oferece o roteiro para a vivência dos princípios evangélicos em nosso cotidiano. O perdão, o auto-perdão também é muito importante. O perdão liberta e nos permite avançar. E a corrupção, ela não vai ser extirpada apenas por leis mais severas ou por mais fiscalização, embora estas sejam importantes instrumentos da ordem social. Ela será erradicada quando cada indivíduo, consciente de sua natureza espiritual e de sua responsabilidade perante a lei divina, decidir de livre e espontânea vontade trilhar o caminho da retidão moral e da ética inabalável e do amor ao próximo. Então veja que, por mais leis que sejam criadas, por mais fiscalização que possa existir, precisa que a gente transforme isso. Não vão ser as leis, não vai ser a fiscalização que vai mudar isso. Precisamos ter a responsabilidade visando o futuro. Então, nesse momento, como foi dito, de transição planetária, nós somos convidados a ser mais do que meros espectadores. Somos chamados a ser agentes de transformação. Cada atitude honesta, cada escolha ética, cada recusa em participar de qualquer ato de corrupção, por menor que seja, é um tijolo na construção de um mundo melhor. Então, muitas vezes, aquela oportunidade que aparece de tirarmos uma vantagem pode ser um teste para nós.
você vai seguir por esse lado. E talvez tudo aquilo que a gente vem construindo com dedicação, com amor, às vezes por uma escolha errada, desaba tudo. Então a gente deixa esse alerta para que a gente não se deixe cair nessas ciladas, nessa tentação de tirar proveito, de tentar progredir de uma maneira não lícita. Nós temos a nossa programação espiritual, nosso planejamento reencarnatório, e se talvez nesse momento que eu me encontro não está nos meus planos reencarnatórios eu ter uma vida de luxo, de riqueza, tudo bem, vamos aceitar aquilo que Deus nos ofereceu, porque com certeza isso é o que nós precisamos no momento. Então não vamos tentar buscar coisas de maneira que não são corretas. Então a doutrina nos fala que a Terra está se elevando em sua categoria de mundos. Das provas e expiações ela se tornará o mundo tão esperado de regeneração. E essa regeneração se dará através da elevação moral de seus habitantes. E a corrupção é uma das últimas chagas que precisa ser curada para que possamos adentrar plenamente essa nova fase. Olhemos para os exemplos de espíritos elevados que passaram pela Terra, como Jesus, o maior de todos, que jamais cedeu às tentações do poder ou da matéria. Sua vida foi um farol de integridade e de amor. Que possamos nos inspirar em sua luz e na vida de tantos outros benfeitores da humanidade, que demonstraram que é possível viver na Terra com pureza de coração e retidão de caráter. Então, meus irmãos, que possamos sair daqui hoje com a firme resolução de sermos, cada um de nós, um foco de luz, um pilar de honestidade em nosso lar, em nosso trabalho, em nossa comunidade. Que possamos ser a mudança que desejamos ver no mundo, praticando a caridade em sua plenitude, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que a luz do Evangelho nos guie, que a doutrina espírita nos ilumine, que a paz de Jesus reine em nossos corações, impulsionando-nos a construir um futuro de verdadeira justiça, fraternidade e amor. Que assim seja. Então, meus irmãos, depois dessas palavras, dessa reflexão, que possamos então fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até o alto, buscando nesse instante a nossa conexão com o divino. Que o nosso querido Mestre possa se encontrar aqui nesse momento, nos observando, nos amparando, nos intuindo. Senhor Deus, nesse momento que nos reunimos e compartilhamos a oportunidade de estarmos juntos, de estarmos buscando, Pai, a nossa transformação, a nossa reforma íntima. Que possamos, Pai, não nos colocar na posição de vítimas, de sofredores, mas sim de conhecedores e sabedores do Evangelho do Cristo, que foi o guia que o nosso Mestre nos deixou. Que todas essas palavras, que todos esses ensinamentos, Pai, façam despertar em nós a firmeza do nosso caráter, não deixando nunca, Pai, que fiquemos suscetíveis à tentação, que fiquemos voltados para o mal, para a corrupção, que possamos nos manter firmes naquilo que acreditamos, naquilo que buscamos, pois sabemos, Pai, que precisamos ter um caminho voltado a Jesus. Que nesse momento, Pai, todas essas bênçãos, toda essa luz que a espiritualidade derrama sobre os irmãos, possa ser a inspiração numa semana produtiva, de trabalho, de esperança, de fé. E com a certeza, Pai, que se os desafios baterem à nossa porta, nós sim estaremos prontos a enfrentar todo e qualquer desafio que se apresentar. Nesse momento, Pai, o nosso coração transborda de gratidão pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos por essa doutrina bendita que nos ampara, nos guia, nos
Que nos momentos de dificuldade é a nossa luz. Que possamos nesse momento, Pai, nos manter firmes em oração para recebermos o passe. Os irmãos também que têm a fluidoterapia já podem se preparando, mantendo essa conexão com o divino. Que possamos sempre, Pai, seguir a luz do Evangelho de Cristo. Que assim seja, graças a Deus.